dia a todos. Pois é, estamos aqui para conversar sobre política, sobre eleições, que é um tema tão relevante, né? E o Odemir Tchuqueta, já nos conhecemos já há tanto tempo, está conosco aqui, já debatemos juntos, já participamos de programas juntos e temos mais essa oportunidade agora. Tchuqueta, bom dia, que prazer conversar contigo aqui sobre eleições. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes e colaboradores, proprietários aqui da TV Concorde. É a minha primeira vez na TV Concorde. Ah, primeira vez? Primeira vez que aqui estou. Fico satisfeito por ver a estrutura que está montado aqui e também contribuir, né, Paulo? A gente já trabalhou em várias apurações, eleições, falamos sobre política, para emitir nossa opinião e fazer alguns comentários sobre o cenário que está se avizinhando, né? É um momento importante não somente para a Concórdia, mas para Santa Catarina, mas para o Brasil, de traçarmos algumas conversas, algumas linhas de visualização daquilo que a gente tem a percepção dentro do segmento. E para muitos que não gostam de política, para outros que gostam, para outros que são apaixonados, para outros que não odeiam, mas que são, entre aspas, não estão nem muito ligados, quer queiramos, quer não, nós todos, num grau maior, menor, temos interferência dos resultados das eleições e também das medidas, dos projetos, daquilo que é desenvolvido pelos nossos representantes. Então é extremamente importante debatermos, conversarmos sobre o assunto, porque ele é de relevância. Não só para nós, mas para toda a sociedade como um todo. Todos somos impactados pelas decisões políticas, né? E é claro que no ano de eleição o eleitor tem essa prerrogativa de fazer análises e escolher o projeto que talvez melhor o representará, tanto em nível federal, para presidente, para governador e também aqui no estado, deputado federal e deputado estadual. Também quero fazer aqui uma menção à TV Concórdia, um ano, né? Fui convidado pelo João e pelo Thiago e me sinto um privilegiado de poder fazer parte dessa equipe aqui. Nós que somos assim da velha guarda, né, Tchuqueta? Que já participamos do outro projeto da TV Concórdia ainda há mais de 20 anos, agora tendo uma outra oportunidade com uma nova roupagem, com uma nova dinâmica e, claro, com esse fator tão importante que são as redes sociais, né? Que colocaram a comunicação num outro patamar, numa outra dimensão e ainda a gente fica naquele estudo qual o melhor modelo e as redes sociais cada vez mais em voga, cada vez mais latentes, né? Paulo, eu brinco até com o meu pessoal lá de casa que eu sou um privilegiado porque lá nos meus bons tempos de aluno, nos 95, 96, eu ficava fascinado com o meu computador Pentium 100, tubo, tá? E aí você ficava abismado, nossa, como é possível isso? E hoje saber que você tem o celular na mão, as redes sociais, que você consegue tudo e mais um pouco. Verdade. Então é uma mudança e aí eu brinco que o grande desafio nosso, e você é um pouquinho mais novo que eu, né? O que acontece é que a gente consegue se adaptar e consegue transitar dentro dessas mudanças. Perfeito. E graças a Deus estamos aí, né? Tanto que nós estamos convidados aqui, se você fala lá da outra, eu tive participação em várias entrevistas, vários depoimentos que nós fizemos, debates que foram feitos lá, e estamos voltando aqui, então sinal que nós não estamos tão fora de moda, estamos aí ainda conseguindo se adaptar com toda essa mudança. E hoje é lógico que para quem está nos assistindo é extremamente importante ter a consciência o seguinte: você tem informação sobre praticamente tudo, com as suas mais diferentes opiniões. Sim. Só tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece é o seguinte: os extremos, eles não são legais. As diferenças são boas para você divergir, para você discutir, para você debater, para você apontar caminhos, para você, teoricamente, ter um direcionamento com mais base sólida, né? Entretanto, nós temos que tomar cuidado porque hoje está muito polarizado, muito
se você é do Grêmio, tudo certo, se você é do Inter, tudo errado, ou vice-versa. Eu que sou santista, então o corintiano, pelo amor de Deus, não. Gente, a gente tem que ter capacidade, tem que ter consciência, tem que ter, acima de tudo, responsabilidade, para nesse momento termos parar, ouvir, raciocinar, e aí tomar a nossa posição. Ter lucidez, né? Para que a gente não entre nessa celeuma de discussões que muitas vezes não levam a nada. Que são vazias. Que são vazias. Então, é extremamente importante fazer esse destaque, mesmo porque a minha opinião ela é única, a sua não é única, e nós crescemos quando há as divergências dentro de uma situação tranquila, né? De argumentação, de base naquilo que nós estamos expondo, para que não se crie essas discussões que não levam a nada, né? É verdade. Então é o seguinte, Tio Queta, nós temos uma eleição para governador, deputado federal, deputado estadual, senador. 2, né? 2 senadores. Nós temos uma outra eleição para presidente, né? Que também é um cenário nacional, e que justamente está muito atrelado a essa questão de polarização e de extremos, como você falou aqui. Vamos começar aqui com a nossa eleição local, porque também temos, de alguma forma, uma eleição local para deputado estadual e para deputado federal, porque temos candidatos aqui da região, né? Nós temos para deputado estadual Neudi Sareta, que já vem alguns mandatos. Nós temos o Massoco, que chegou a assumir o mandato, mas aí desistiu do mandato para concorrer a prefeito, ganhou e agora está retomando ao cenário. E nós temos o Rogério Pacheco também. E aí, a Leni Comim, que surge agora como um nome de última hora, né? Ela falou que foi convidada pelo Republicanos para ser candidata. E aí, para federal, o Closmar Zagonel. Como é que a gente pode analisar esse contexto todo? Lembrando que cada um tem a sua opinião, mas eu acho assim que Concórdia merece ter a melhor representatividade possível. Se elegêssemos 3, seria ótimo. Só que nós temos que também trabalhar com a realidade. Dificilmente o Alto Uruguai vai conseguir eleger 3 estaduais. Paulo, olhando para esses pré-candidatos, né, nós, Concórdia, a micro-região, já vem há pelo menos quantos, Paulo? Uns 6, 7 mandatos que elege 2 representantes. Sou sincero te dizer que eu não me recordo se alguma vez na história nós tivemos 3 deputados estaduais na região. Acredito que teve lá atrás, né? Pode ser. Que teve 3 representantes. Mas aí o Zonta era federal. O Zonta não era federal. O Sopel Sareta estadual. Até nós estávamos comentando que o tripé, 2 estaduais, Sopelsa e Sareta, e Zonta federal, acredito que aconteceu uma única vez. Eu não tenho certeza absoluta disso, mas enfim. Mas é importante, aí porque hoje, como as eleições tendem a ser polarizadas, né? Acredito que o eleitor de Concórdia e da micro-região tem não que um dever, né? Mas tem uma possibilidade de você eleger 2 representantes. Eu acredito que 3 talvez seja um pouco difícil, mas 2 representantes, a Câmara, ao deputado estadual, acredito que nós temos condições. Acho que a deputada federal nós temos uma dificuldade um pouco maior, mas cabe salientar o seguinte, né, ao eleitor e quem está nos assistindo nesse momento. Nós estamos aqui próximo a esses candidatos ou a esses possíveis deputados, nossos representantes, para que a gente possa pleitear, para que a gente possa cobrar, para que a gente possa encaminhar alguns projetos, algumas solicitações, para que sejam viabilizadas. E volto a frisar, gente, por favor, né, faça a sua análise, utilize o seu critério, utilize aquilo que você considera ponderado, que considera correto, que considera ter a capacidade de te representar. Isso mesmo. Para que, eu volto a frisar mais uma vez, não vamos entrar nessa discussão de A, de B, de C, porque não leva a nada. E efetivamente nós precisamos juntar forças para que com essas forças
juntas, nós conseguimos ter condições de pleitear coisas, investimentos, melhorias para a nossa região. E na eleição para deputado estadual e para deputado federal, nós temos uma capacidade, Chiqueta, muito maior de fazer análise, porque a gente conhece o Sareta de tanto tempo, sim, a gente sabe o que ele fez, o que ele deixou de fazer, a gente conhece o Massoco também há tanto tempo, o Pacheco já teve a oportunidade, foi prefeito, a Lenir está agora ingressando, não na política, mas ingressando nesta seleta lista de pré-candidatos a deputado estadual. Mas a gente sabe, tem a capacidade, tem argumento para fazer a escolha, né? Quem fez mais, quem pode fazer mais, enfim, eu acho que o eleitor, ele pode sim ter esse suporte da nossa vivência regional aqui, né? Acima de tudo, né, Paulo, porque se você ampliar um pouco mais isso, que teoricamente, vamos colocar aqui na teoria, que tanto o Jorginho quanto o prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, são aqui do Oeste. Sim. Então, quer dizer, e assim, não já indo para a questão estadual, mas teoricamente os dois são os favoritos, né, para estarem na frente do Estado. Então, quer dizer, você teria uma oportunidade que eu considero extremamente importante e ímpar, né, para a nossa região conseguir juntar o nosso deputado estadual, quiçá nosso deputado federal, com o governo estadual. E, automaticamente, o Oeste reclama, ou sempre reclamou, que era pouco visto, era pouco lembrado, tinha pouco investimento, que nós possamos efetivamente ter condições de buscar as melhorias para a nossa região e melhorar o quê? O nosso desenvolvimento econômico e que, por consequência, vem o nosso crescimento econômico, novas indústrias, novos empregos, novas oportunidades, tá? Para que a gente possa efetivamente melhorar as condições de vida da nossa população e de toda a nossa grande região. Né? Particularmente, eu torço muito para que Concórdia eleja o máximo de representantes possível. Agora, dentro de um cenário alto-uruguai catarinense, é claro que nenhum candidato que vai disputar a eleição, especialmente aqueles que têm mais chances, vai disputar uma eleição, agora eu me refiro a deputado estadual e deputado federal, imaginando que só vai contar com os votos aqui da região. Ah, não. O Sareta hoje é um nome estadualizado. Com certeza. O Massoco, ele também está entrando nesse processo de estadualização, porque já foi líder do governo. O Pacheco ainda não, mas também começa a ingressar a partir do momento em que ele tem relações com a Assembleia Legislativa, com o deputado Júlio Garcia, tem um cargo na Assembleia Legislativa, então também já começa a entrar nesse processo de estadualizar e não apenas depender aqui dos votos do Alto Uruguai. Mesmo porque tem que ser sincero, né, Paulo? Tanto Sareta, quanto Massoco, quanto Pacheco e agora Lenir Cumim, tem que ter plena consciência do seguinte, tem que buscar votos fora da microrregião, porque só com os votos da microrregião não tem condições de serem eleitos. Exato, tem que ser realista quanto a isso. É lógico que, teoricamente, né, a Lenir possa ter não de maior dificuldade, porque ela é menos conhecida, vamos dizer assim, menos envolvida, né? Mas quem está na chuva para se molhar, né? Ela deve ter a plena consciência dos desafios maiores que ela possa ter. Por outro lado, como você bem salientou, tanto o Sareta quanto o Massoco já têm experiência da Assembleia. Isso. O Pacheco tem um vasto conhecimento por ter sido 3, 4, 5 vezes vereador e 2 vezes prefeito, então também tem uma experiência, um know-how adquirido, tanto no legislativo quanto no executivo. Mas cabe salientar o seguinte, que se não for buscar voto fora, somente com a microrregião, dificilmente vão conseguir sucesso em termos de resultado das eleições. Mesmo porque é o seguinte, né? Paulo, eu não tenho esse número na cabeça, mas efetivamente quantos votos úteis a microrregião aposta nos candidatos daqui? 50%? 60%? Porque vem muitos candidatos de fora buscar, muitos. E aí cabe quem está nos assistindo, o voto é secreto, o voto é livre para cada um, mas teoricamente você vou chamar isso de voto útil,
utilizando para os nossos candidatos aqui. Então também tem o seguinte, vamos pegar no caso de Concórdia, 60 e poucos mil votos. Se você pegar aí 60%, tem 36 mil votos que deveria para cá. E os outros vão para fora. É verdade. Com as suas razões para votar para outros candidatos, né? Mas seria interessante o pessoal fazer uma avaliação bem criteriosa e valorar os nossos candidatos aqui da região. E neste contexto, muito bem comentado, Tchuqueta, há muito tempo a região não tem um representante na Câmara Federal. E a gente perde muito com isso, né? Porque há quanto tempo a gente não vê obras expressivas na 282 e na BR-153, né? Eu acho que o último foi o da Cirzonta, né? O último foi o da Cirzonta. Foi o da Cirzonta e já fazem... E que, aliás, foi um grande representante do cooperativismo, né? E a gente fala isso com muita propriedade, claro. Sim. Alguém pode não concordar, mas nós acompanhamos, né, como cronista político, como repórter, o trabalho do Zonta, a preocupação que ele tinha, enfim, e aquilo que ele conseguiu como deputado federal para a região, até porque era o único representante aqui da região na Câmara Federal. Glosmar Zagonel entra nesse cenário agora com esse desafio. Eu tenho conversado com o Zagonel, ele aposta muito, Tchuqueta, nessa ideia de um voto útil em prol da região. Paulo, diferentemente dos deputados estaduais, como o Zagonel, até me prove ao contrário, ele seria o único candidato da microrregião, se nós tivermos o voto, aquilo que eu falei, o voto útil, acredito que ele conseguiria, com a microrregião, praticamente conseguir uma vaga. Mas o desafio é aquilo que eu comentei anteriormente, é transformar esse voto em voto útil. Esse voto útil, eu que estou falando, o voto útil que é para os candidatos daqui. Sim. E aqui, pelo amor de Deus, quem está nos assistindo, né, Paulo? Eu não estou aqui dizendo que os... É o chamado voto regionalizado. Os candidatos de fora não têm condições. Não, nada disso. Eu apenas estou reiterando de valorar a questão do voto útil. A escolha é de cada um, mas claro, eu também, coisa importante a gente valorizar a região, porque afinal de contas nós estamos aqui. E os candidatos que representam aqui, eles conhecem as demandas necessárias para o nosso desenvolvimento. Ninguém melhor do que quem convive, quem vive aqui, para saber todas as demandas que existem. Elas são bastante significativas. Tudo bem que a nossa grande região, ela tem voltada muito para o agro, né? Mas tem várias indústrias em potencial para crescimento, para desenvolvimento, para geração de emprego, para geração de renda e que necessitam. O que você apontou muito, foi muito feliz na sua ponderação, é que hoje um dos, teoricamente, grandes gargalos de Concórdia, da microrregião, é que é o único meio de escoar nossa produção é 153. E ela, com todo respeito, ela é da época do período militar, 1970, né? Onde nós tínhamos, Concórdia tinha 35 mil habitantes, hoje tem 80 mil, a microrregião tinha um pouco mais de 90 mil, hoje tem 150 mil habitantes, e, por exemplo, só de carro em Concórdia tem mais carro do que pessoas, então, quer dizer, do que habitantes. Então, a estrutura por si só, que ela foi montada lá atrás, que na época servia, hoje ela demanda de investimento porque... senão o gargalo do escoamento da nossa produção é esse. Tchuqueta, só para fechar essa parte dos candidatos da região, a deputado federal e a deputada estadual, eu acredito, olhando o cenário agora, e claro, tudo é hipotético, né? Ninguém é dono da verdade, que Concórdia, a região do Alto Uruguai, somadas a outras regiões, que não depende só do Alto Uruguai, o candidato vai ter que buscar fora também, poderia eleger 2 representantes. Agora eu fecho dizendo o seguinte, eu tenho um temor que a região eleja somente um representante para a Assembleia Legislativa, porque vai ser uma eleição muito difícil. Paulo, eu, sendo sincero, eu acho que ainda dá 2, tá? Na minha modesta avaliação. Eu torço para isso, para 2. Acredito que um terceiro, o desafio é gigante. Assim como eu acredito que o desafio, na minha modesta opinião, tá, pessoal? Uma terceira vaga é mais fácil uma federal do que uma terceira estadual, na minha modesta opinião. Mas eu ainda vou reiterar a quem está nos assistindo de utilizar aquilo que eu reiterei anteriormente, voto útil.
acho que é extremamente importante. É lógico, pessoal, que nós temos um fator diferente, né? Porque 30 dias hoje nós começamos a Copa do Mundo, que também tem um reflexo do próprio resultado, do ânimo e tudo mais, né? Que poderá ter alguma interferência em termos de resultado das eleições. Mas Paulo, para fechar, estadual, eu ainda não tenho convicção, mas eu apostaria em 2. Eu queria que fosse 2. Eu só tenho esse temor que apenas um se eleja. Mas fechando essa parte, então, opinião minha, opinião do Tchuqueta aqui, vamos para governador, que é uma eleição interessante porque pela primeira vez na história de Santa Catarina, e claro que a gente pode ir lá, né, Tchuqueta, a gente pode mexer nos documentos históricos, mas eu não tive a informação de que a região oeste catarinense tivesse 3 projetos de candidatos a governador que tem boas chances, né, que é o caso do atual governador Jorginho Melo, que é o caso do João Rodrigues, Chapecó, e que é o caso do Gelson Merizio, representante dessa região de Xanxerê e Xaxim. Então nós temos 3 projetos com boas possibilidades. Claro que nesses 3, um tem mais possibilidades, outro tem menos, mas é por aí. 3 representantes do Oeste. Isso é aquilo que eu comentei agora anteriormente. É você ter a valoração do voto útil. Na história, né, Paulo? Acho que posso estar equivocado, mas nunca teve... Porque podemos afirmar, né? O novo governador do estado será do Oeste. Sem dúvida, né? Nós podemos afirmar sem dúvida nenhuma que o governador de Santa Catarina será do Oeste. Então, como hoje o Jorginho já é daqui, também na história, acho que jamais tivemos dois governos na sequência, ou 2 governadores, sendo do Oeste catarinense. Então, isso amplia a possibilidade, as condições de nós termos os investimentos, e é por isso que, voltando um pouco para a questão dos deputados estaduais, é importante ter representantes porque juntaria, né, entre aspas, a fome e a vontade de comer, né? Que aí você teria os representantes na Assembleia junto com o governo. É lógico que hoje, né, as pesquisas aí estão, né, Paulo? Claro. Que apontam uma certa vantagem, e também tem o seguinte, né? Quem está no poder tem uma certa vantagem em termos na reeleição, que Sim. Particularmente eu, Aldemir Tchuqueta, sou contra a reeleição, tá? Quero dizer que sou contra a eleição, eu considero que poderia mexer, ao invés de 4 anos, 5 anos e tchau. Mas é apenas a minha opinião, tá? Então, quer dizer, as propostas estão, pelo menos rabiscadas, estão começando a ser apresentadas, e cada um que está nos assistindo, que faça a sua melhor avaliação. Até porque, eu vou interrompê-lo até para endossar suas palavras. Até porque a reeleição, ela cria uma atmosfera desigual de competitividade. Quem está no poder vai ter mais capacidade de negociação, vai ter mais capacidade de coligação, de fazer, né, os seus encaixes, né, Tchuqueta, justamente para conseguir fazer a melhor coligação possível nesse contexto. Porque quem está no poder fica mais fácil você destinar, orientar, encaminhar, Isso, claro. né? Porque você está no meio do processo. Então, quer dizer, mas volto a frisar, né? É apenas uma opinião única, exclusiva, particular, que a reeleição, para mim, não deveria ser, não considero que ele seja um processo, não democrático, é processo democrático, mas que, na minha modesta opinião, mesmo porque se você fizer a avaliação de segundos mandatos, normalmente dá uma diferença, geralmente, grande do primeiro para o segundo mandato. Porque aí o segundo já não tem mais a bendita da reeleição, e aí efetivamente consegue atender as demandas da população, do cidadão, que efetivamente é o grande centro de tudo que se desenvolve, né? Bom, as pesquisas, você falou bem, apontam nesse momento um certo favoritismo ao candidato Jorginho Melo, né, o pré-candidato a governador pelo PL, a gente vê isso. Evidentemente que hoje pesquisa também não é, digamos, um método totalmente confiável,
mas é o que a gente tem nesse momento como um elemento balizador, né? Viu, Paulo? Mas tem uma famosa frase do Leonel de Moura Brizola, que Deus o tenha, né? Que ele dizia o seguinte: os interesses. Exato. Então, quer dizer, e aí você tem, e aí, pelo amor de Deus, Tiago e tudo mais, não vou dizer que a imprensa manipula, não, mas tem muitas coisas direcionadas, né? E infelizmente hoje, no caso do meio político brasileiro, a descrença ou a falta de credibilidade, a falta de confiança, a falta de critérios, às vezes, surpreende todo mundo. E aí, para gente que mexe com economia, deixa o investidor, deixa o empresário, deixa os agentes financeiros, deixa todos os envolvidos nesse processo inseguros. E tudo que o investidor, o empresário, quem tem dinheiro, quem quer fazer investimento, precisa de quê? Segurança. E hoje, desculpa o termo, tá? No Brasil, nós não temos isso. Em função do meio político. É lógico que você pode entrar aí na questão do meio judiciário, que tem a sua parcela, mas hoje tudo passa por decisão política. E, desculpa, né, Paulo? E quem está nos assistindo hoje, você colocaria a mão no fogo por alguém? Eu até coloco uma tiro logo porque queima, né? Tenho medo que vai queimar. Então, esse que é o grande X da questão. E aí você fica inseguro. E aí eu vou fazer um desafio para quem estiver nos assistindo e para quem está aqui na plateia e também para você. Vamos lá, o que você faria hoje? Vamos lá, uma brincadeira. 5 milhões, você tem 5 milhões na mão. O que você faz? Tem muita coisa para fazer. Tem prioridades, né, Chiqueta? Tem prioridades. E a gente sabe quais são, né? Então, por exemplo, viu, Paulo, e aí para quem está nos assistindo também, eu estou numa fase da vida, por exemplo, eu estou com o meu menino que termina a faculdade ano que vem. Tende a ir fora do Brasil para fazer intercâmbio. Que argumento eu vou usar para ele voltar para o Brasil e não ficar, por exemplo, na Europa que oferece melhores condições, né? E aí trazendo para a Concórdia, tá? Trazendo para a Concórdia naquilo que eu comentei antes, o voto útil. E quem está nos assistindo também vai ter essa percepção. Por que Concórdia não está, por exemplo, não é uma Chapecó? Ou não se transformou alguma coisa próxima a Chapecó? É minha opinião particular e os dados comprovam. Nós hoje exportamos mão de obra qualificada. E aí quem está nos assistindo, quem está vendo da população, quantos filhos de pais de Concórdia voltaram para Concórdia para exercer sua profissão profissional? Que alternativas nós estamos dando, nós enquanto sociedade, nós enquanto município, nós enquanto lideranças políticas regionais, estamos oferecendo para que esse povo venha aqui e coloque o seu conhecimento, desenvolva as técnicas, desenvolva os projetos novos aqui. Aí você entra na questão nacional, você vai pegar, por exemplo, hoje o maior investidor do Paraguai é o Brasil, empresários brasileiros. Tem muitos colegas nossos aqui de Concórdia, inclusive, que estão lá. Sim, sim. Então, o que acontece é o seguinte, hoje nós precisamos baixar o pó, se acalmar, eliminar é um termo muito forte, mas pelo menos reduzir a questão da polarização, para que nós temos que olhar para quem? Para o povo, para o cidadão, que ele é o pagador de imposto, ele é quem move essa máquina. Ele que vai ser impactado por tudo isso. Que vai ser impactado, e a máquina, infelizmente, está cada dia mais pesada para ser carregada. Só para fechar, Tio Queta, então, essa questão da eleição para governador, é claro que a tendência histórica nas eleições em Santa Catarina é de que quem está no governo se reeleja. Mas também não é uma unanimidade, por quê? Eu me recordo muito bem, recentemente, uma eleição de 2002, em que o Amin era extremamente favorito, fez uma votação extremamente robusta no primeiro turno, mas aí permitiu que a eleição fosse para o segundo turno, e aí, na época, em 2002, ganhou o Luiz Henrique da Silveira. É nesse ponto que o time do João Rodrigues e o time do Gelson Merizio apostam muito, ou seja, de que se a eleição for para o segundo turno, o quadro pode mudar. O grande X da questão, né, Paulo, é que com o evento do segundo turno, o que acontece?
efetivamente, não tendo a maioria absoluta, que são os 50+1, você tem essa possibilidade do segundo turno. E aí volta aquilo que eu comentei anteriormente. Os acordos que há entre os entes políticos, em muitas situações, não levam em consideração a população cidadã. Então pode acontecer isso. É lógico que nós não podemos ser hipócritas e imaginar que quem está no poder não tem condições de ser, tem a maior força para se reeleger. Mas uma prova foi a presidência da última eleição, onde estava no poder e perdeu. Então, quer dizer, essa possibilidade existe, mas, volto a frisar, aquele cidadão que está nos assistindo, não é uma regra. Aquele eleitor, aquele que vai votar, e outro detalhe, né, gente? Por favor, exerça seu direito a voto. Mesmo que você ache um absurdo em quem você vai votar, mas vai lá e vote, né? Vai lá e vote e emita, mesmo que secretamente sua opinião, deposita ela lá e depois vão arcar com as consequências. Mas eu acho que hoje tem que ser realista, né? Por estar no poder, por ter a máquina na mão e tudo mais, o Jorginho tem uma certa vantagem. É um favoritismo, né? entre aspas. Para fechar, eleição para presidente que realmente tem mexido muito, né, com os brios do povo brasileiro, justamente por esse processo de polarização do extremo, a extrema-direita, a extrema-esquerda. As pesquisas nesse momento estão apontando de uma forma assim muito equilibrada mesmo, né? Assim como foi a eleição passada, a presidente foi equilibrada, mas apontando uma vitória do Flávio Bolsonaro no segundo turno. Mas, Paulo, e quem está nos assistindo, assisti um paralelo, que você tem hoje a disputa da presidência da República, de votos, ela se restringe a 20% da população. Se você colocar um A na esquerda, ou extrema esquerda, que eu não gosto o que é extremo eu não gosto, porque o extremo já... Mas o que é da esquerda, o que é da direita, você tem aí alguma coisa em torno de 35. E efetivamente tem um universo que, se você colocar o A, vai votar, tanto na direita quanto na esquerda, vão votar. E você tem 20%, que são aqueles meio que a classe média, a classe semi-média, que quer ser alta, que é pequena, que decide a eleição. E hoje, com todo o respeito, né? Tudo bem que é só lançamento, nem começou a campanha, mas estão oferecendo muito pouco, né? Sim. Desculpa o termo, eu estou falando enquanto empresário, enquanto cidadão, enquanto pagador de imposto. O que estão nos oferecendo é muitíssimo pouco. Eu não quero saber se você é bonito, se você é feio. A opinião dos outros, se você é bonito ou é feio, não me interessa. Eu quero saber qual é a sua eficiência para aquilo que eu estou envolvido. Falta isso, né? E desculpa, Paulo, também ser um pouco duro nisso. Estão falando baboseira, né? Eu quero falar no Brasil crescendo, eu quero falar no Brasil desenvolvendo, eu quero falar no Brasil que tem oportunidade, eu quero falar no Brasil que tenha futuro. Vou te dizer para mim, eu hoje, enquanto pai, eu não tenho argumento para dizer para o meu filho, não fique na Europa, volte para o Brasil. E a tendência do meu filho, mesmo eu tendo negócios, mesmo eu tendo investimento, a tendência, vamos dizer assim, não vou cravar 100%, mas 95% não volta. Tudo bem, vou falar aqui do meu filho no ar aqui, está fazendo engenharia, hoje na Europa é 7.000 euros o piso para o engenheiro. Solteiro, vai viver com 3.500, 4.000 euros por mês. Vai sobrar 3.000. 3.000 por 6 é 18.000 por mês. Como é que eu vou chamar ele para vir para cá? Então hoje... Uma realidade muito desigual, né? Completamente. Então hoje, na minha modesta opinião, tanto as extremas de um lado quanto a extrema do outro, para esse pessoal, não está chamando ninguém, cara. Aliás, nós estamos praticamente expulsando esse pessoal. Então o que acontece é o seguinte, né? E também com todo o respeito, se nós estamos exportando nossa mão de obra qualificada e nós estamos importando, e aqui sem preconceito, sem nada, né? Nós temos aqui os venezuelanos, nós temos aqui os haitianos, nós temos aqui das próprio Brasil, interno do Brasil. Gente, nós precisamos avançar.
E essa polarização de, porque você é bonito e eu sou feio, não leva a lugar nenhum. Desqualifica o debate, né? Ele fica vazio, né? E aí o que acontece isso? Entra numa polarização que não leva a nada. Porque o cidadão que está lá na ponta, seja ele o colaborador, seja ele o empresário, seja ele o pagador de imposto, o que é que ganha com isso? Não ganha nada. Então hoje, eu enquanto eleitor confesso o seguinte, o meu voto, que eu sou um pouco chato para votar, cara... Vai revelar voto? Não, eu não revelo o voto, a única coisa que eu posso garantir é o seguinte, eu não deixo de votar, eu não anulo o voto, claro. Eu não voto em branco e eu voto. Fundamental, é fundamental. Eu a gente passar essa informação também para quem está nos assistindo, para que valorize esse momento, embora talvez assim, em análises mais aprofundadas, as condições não sejam boas, as oportunidades não sejam boas e as opções não sejam boas, mas votar é primordial. E aí tem um outro detalhe, o seguinte, é lógico que nesse momento, com todo o respeito, tá, pessoal, você vai ter que escolher o menos ruim, mas escolha o menos ruim. Se você não tem o bom, escolha o menos ruim. Mas não deixe de votar, você vai lá, exerça seu papel de cidadão, exerça seu direito ao voto, ele é secreto, mas vai lá e faça. E, mais uma vez, eu reitero, né, para quem está nos assistindo. Gente, cada um tem a sua consciência, cada um tem as suas avaliações, cada um tem as suas preferências. Mas pense na questão do voto útil, tá? Pensa na questão do voto útil. Eu acho que, quando eu estou falando do voto útil da nossa micro-região, que você conhece, que você chegou, Paulo, por mais que você não acredite que eu votei em você, eu votei, mas e que eu não votei, eu vou lá, Paulo, tá? Para você ter tem o olho no olho, a cobrança. Exatamente, para você conseguir pelo menos fazer o papel de cidadão, né? É verdade. Mesmo que de vez em quando a gente erra e vive mais erra do que acerta, mas paciência, né? Vamos continuar tentando acertar. E aí, Paulo, tem duas coisas que eu queria comentar, né? Que nesse momento que você tem essa polarização que eu comentei desses 20%, aí é que vem um fator que pode encaminhar talvez a decisão da eleição, que é o resultado da Copa do Mundo, tá? Que se por acaso, não acredito que aconteça, tá? Mas se por acaso o Brasil ganhar a Copa do Mundo, facilita por um lado, porque você cria a expectativa positiva e aí na dúvida você não muda. Só para fechar então, para resumir o que nós comentamos aqui, para a eleição para deputado estadual, o Tchuqueta acredita piamente que vão ser 2 vagas garantidas. Eu tenho uma certa dúvida, torço pelas 2 vagas, mas tenho uma certa dúvida e um temor, acima de tudo, de que a região fique somente com representantes. Isso seria Mas reitero que torço para que sejam 2 representantes, 3 é praticamente impossível. Né? Eu acredito que 3 é milagre, né? Para governador, a gente tem falado e as pesquisas apontam o favoritismo do Jorginho Melo. Até porque está no poder, né? Se a eleição for para o segundo turno, quem sabe a gente tem um cenário diferente e um pouco mais equilibrado, pelo menos é o que a gente tem lido, né, nas análises feitas pelos cronistas de Santa Catarina. Para presidente, uma eleição que tem se configurado muito apertada, com decisão possivelmente no segundo turno. As pesquisas apontam a vitória do Flávio, mas com uma diferença muito mínima, ou seja, para presidente, né, quem torce para um ou para o outro vai ter que ficar acompanhando ali, né? Vai mexer com os brios de novo do povo. Para quem torce para um para o outro vai estar pior do que eu que sou santista torcer para não rebaixar, viu? Exatamente, vai ser um dilema porque o dia da eleição é que vai nos apontar quem vai ser o presidente. Não vai ser possível a gente ter assim antecipadamente, né, uma definição ou mesmo uma tendência mais assertiva. Paulo, eu não acredito que na eleição a presidente tenha uma diferença muito maior do que teve a última eleição. Exatamente, o que é uma diferença pequena. A única coisa que talvez possa ter uma interferência maior é que talvez a abstenção não seja tão alta dessa vez, que da outra, se não me falha, foi 17%, né, do que foi na última eleição. Mas é sempre na suposição, né? Mas enfim, Paulo, a gente está aqui emitindo a opinião sobre, né? É muito cedo, está fresquinho ainda, as pré-candidaturas são pré, né? Então não se lançaram candidatos ainda. Mas esse cenário, ele está posto e não foge muito do que a gente comentou aqui, né?
nossas humildes contribuição para o assinante, para quem está nos assistindo aí. Muito bem, agradecendo ao público, né, que está presente hoje aqui, o pessoal de cooperativas. Aliás, eu não canso de enaltecer o trabalho das cooperativas e a importância que elas têm no cenário econômico e no cenário social. Mas esse é um outro assunto para a gente debater outra hora, para enaltecer. Obrigado, tio Queta, pela sua presença aqui. As suas opiniões são sempre muito bem embasadas, as suas visões são sempre muito claras e passou para a gente realmente aquilo que você pensa sobre o cenário eleitoral. Paulo, na verdade a gente está nesse meio, né, empresarial, falando de política, porque nós sofremos interferência direta e indireta das questões políticas, mas acima de tudo, como cidadão, como participante desse cenário, a gente não se exclui de emitir opinião. Claro. É lógico que muitos daqui a pouco não vão concordar, e é um direito de não concordar, perfeito, né? Perfeito. Mas sempre que chamado, sempre que convocado, a gente aí está para emitir a opinião mesmo, porque somos parte da sociedade e, como um todo, vamos contribuir. E mais uma vez, Tiago, parabéns. É a primeira Obrigado. vez que eu estou aqui, mas eu, de qualquer maneira, estendo meus parabéns, sucesso, vida longa, porque é isso que nos move, é isso que nos faz levantar cedo, pegar o sol mais cedo, largar o sol mais tarde, e aí vai dizer o seguinte, né? É porque tem sorte, né? Tem sorte, é isso aí. Mas... Pessoal, essa dupla que vocês viram aqui vão estar juntos ao lado de Clélio e Ivo Dalpiazzi e várias outras personalidades da nossa região, acompanhando toda a corrida eleitoral, inclusive no dia da apuração, onde a TV Concórdia estará preparando uma grande cobertura das eleições 2026. Eu quero registrar rapidamente aqui a participação do Rainier Perondi, que está participando com a gente, a Ana Beatriz Bernardi e também a Silvana Andriguetti, que estão participando aqui e concorrendo aos prêmios do programa. Lembrando que hoje nós teremos o sorteio de mais de 10 eletrodomésticos, celular, batedeira, um monte de coisa, você não pode perder. Rapidamente, depois do intervalo, você vai conferir uma conversa, um bate-papo super especial sobre o mercado financeiro, apresentado por ele, Aurélio Meira, que daqui a pouquinho vai estar junto com a gente. Não saia daí, a gente volta em instantes.